Obrigada, Jesus, pela aliança. Cada dízimo que aqui foi entregue. E Jesus diz que no princípio, minha mais antiga, tem 31 anos só, 33 anos essa Bíblia, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Então a Bíblia define Deus como Verbo. E verbo significa palavra. Então hoje nós vamos falar, contribuir com os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre que a palavra é que gera fé. Às vezes nós ouvimos muito falar sobre fé. E às vezes eu me perguntava, como é que é esse negócio de fé? Como que é essa situação de fé? E aí, nos meus estudos, eu descobri que a fé vem pela palavra. Se você começar a caminhar na Bíblia, você vai ver que várias situações, uma delas que eu gosto muito, quando Jesus viu que os pescadores passaram a noite toda pescando alguma coisa e não pescaram nada. E qualquer pescador sabe que se você passar a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não pega nada, é porque não tem peixe. Já passei aí noites em alto mar, às vezes tentando pescar, é porque não tem. E Jesus, quando se aproxima dos discípulos, ele disse, lançai a rede. E os discípulos não disseram, Senhor, pela fé nós lançaremos a rede. Foi isso que eles disseram? Eles disseram, não, pelas tuas palavras nós lançaremos a rede. E a rede, como todos sabem, veio repleta de peixes, porque eles acreditaram na palavra de Jesus. Senhor, pelas tuas palavras, nós lançaremos as redes. Em outra ocasião, Jesus também disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você imagina o grão de mostarda. Mas se tu disseres para esse monte, saia-te daqui e atira-te acolá, conforme as tuas palavras será feito. Mais uma vez nós voltamos para as palavras. E agora pensando um pouco sobre isso, eu quero também introduzir e quero que vocês participem. E quero começar com uma pergunta que parece simples, mas a maioria não sabe responder. Nos meus 25 anos de consultório, quase todas as vezes que eu pergunto, a maioria não sabe responder. O que é a vida para você? Essa é a pergunta. Eu gostaria que você pensasse agora, o que é a vida para você? Reflita agora por uns instantes. O que é a vida para você? Agora sim, enquanto você reflete, nós vamos caminhar em Gênesis. Gênesis, no início, quando Deus fala da criação, nós vamos começar a perceber que tudo Deus foi criando com o poder da palavra. Deus começou a dizer, haja céu, haja terra, e conforme Ele ia dizendo, as coisas iam sendo criadas. Os animais, os seres viventes, se nós acompanharmos Gênesis, nós vamos ver que tudo que Deus ordenou foi criado através do poder da palavra. Mas o homem foi diferente. Deus diz que o homem, Deus pegou do pó, uns chamam de barro, umas traduções chamam de barro, outras chamam de pó, da terra. Quer dizer, nós fomos formados do pó ou do barro. E Deus foi lá e soprou aonde? Nas suas narinas. E quando o homem inspirou, ele passou a ter. Então a vida vem pela o sopro de Deus em nossas narinas. Nós vamos começar a entender, inclusive, que a origem da vida vem do sopro de Deus nas nossas narinas. Então, você sabia que a maioria das pessoas não sabe respirar?
Você sabia que a maioria das pessoas não sabe respirar? Muitas respiram pela boca. E quando você respira pela boca, você atrai tudo quanto é doença. Mas quando você respira pelo nariz, o nariz filtra. Então Deus é tão sábio que Ele foi lá e soprou onde? Nas narinas. E quando o homem respirou, inspirou, ele passou a ter vida. E diz a palavra de Deus que o único ser que não é apenas corpo, mas também tem alma e tem espírito, é o homem. E esse, inclusive, é um erro da medicina moderna hoje, que às vezes quer tratar a gente como se fosse corpo. Ora, nós não somos só corpo. Nós temos nossa carga emocional, mas nós temos o racional, que eu digo que tem que predominar sobre o emocional, senão você fala o que não deve, faz o que não deve, e quem paga é o corpo. E ainda temos o espiritual. Mas o laboratório trabalha por produção. E nós somos diferentes uns dos outros. Por isso você nunca pode cair na casa, porque eu tomei isso, me fez bem. Fez bem para você. Não quer dizer que fez bem para você, faz bem para mim. Hoje, até quando você vai no médico, eu sugiro sempre o seguinte: procure aquela pessoa que não precisa de trabalhar. Ele trabalha porque ele gosta. Porque tem uns que você chega lá, mal começa a dizer alguma coisa, ele já pega a canetinha, pega a receita e diz: você está precisando do quê? Um Zolpidem, um Alprazolam, um Dormonide, começa a citar um monte. Eu disse: mas você não fez nenhum exame em mim, já está perguntando o que eu quero tomar? O que leva você a achar que eu tenho isso? Você trabalha com sintoma? Você se formou aonde? Porque eu posso citar para você 3 sintomas de situações diferentes. Mas você tem sudorese. Eu digo: mas não é só a ansiedade que gera sudorese? A maioria sabe que é sudorese, só nas mãos, só nos pés. Já diz logo que você está ansioso. Tem gente que não sabe nem separar ansiedade e angústia. Que a ansiedade é uma coisa, a angústia é outra. Mas você sabia que os gases também geram sudorese? Se você não sabe, os gases podem gerar até sensação de infarto. Muitas pessoas às vezes chegam no hospital pensando que está tendo um infarto, você passa um Lufital e ele melhora. E o gás também gera sudorese. Agora, se você tirar açúcar do organismo, você sabia que vai gerar sudorese também? Se você tirar açúcar, vai gerar sudorese. Tem muita gente que diz que a cocaína mata. Mas você sabia que açúcar mata 10 vezes mais do que a cocaína? Mas o governo e as pessoas não estão nem aí para tomarem conhecimento de fatos que precisam ser conhecidos. Então, quando eu pergunto o que é a vida, eu começo a dizer que nós temos corpo, temos alma, temos nossas emoções, temos o nosso racional e temos o espiritual. E falando sobre palavra, voltando ao que eu gosto de trazer, essa introdução inicial, eu gostaria que você visse, lá em Gênesis 2,7, que fosse colocado para nós aqui, Gênesis 2,7, e gostaria que vocês dissessem o que está escrito para nós aí, por favor. Agora, Gênesis 1, 26 a 28. Você sabe o que é ser semelhança de Deus? Vocês têm ideia? Eu vi alguns sinônimos aqui que eu acho interessante. Vamos lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que isso significa? Olha, que o único dentre
os seres humanos, como eu disse, o único que tem corpo, alma e espírito é um homem. Mas semelhança também significa que nós fomos feitos parecidos com Deus. E Deus ainda deu uma tarefa: domine sobre tudo. Deus, o único ser que Deus deu o poder de ter domínio sobre tudo foi o homem. Olha que interessante. Mas semelhança também é parecido com idêntico, equivalência, homogeneia, igualdade, simetria. No latim, inclusive, quer dizer a mesma grandeza, o mesmo valor, sem diferença. Então nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, mas antes até de entrarmos nisso, eu quero deixar mais um texto só para você refletir. Provérbios 18, 21. Por gentileza, Provérbios 18, 21. Gostaria que vocês falassem, por favor. Então, a vida e a morte estão onde? Por isso, antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente fala. Por isso eu costumo dizer, a gente não tem que ter pressa de falar, nós temos que ter tempo para ouvir. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. E outra, antes de falar, você tem que pensar. Porque a fala tem poder tanto de criar como de destruir. Nossas palavras serão sempre consequência daquilo que temos alimentado em nossos corações. Se nós parecermos, se nós estivermos cheios de coisas boas, só vai sair coisas boas da nossa boca. Mas se nós estivermos de coisas ruins, só vai sair coisa ruim. E eu digo que tem algumas coisas que a gente precisa vencer na vida. A primeira delas, que eu acho que traz uma lição gigantesca para nós, é a reclamação. Ora, Deus gosta tanto da reclamação, para não dizer o contrário, que uma viagem que era para fazer em 40 dias, demorou 40 anos. Então a reclamação aumenta a viagem, aumenta a angústia, aumenta o sofrimento, e você não chega onde tem que chegar. Porque nenhum daqueles que reclamaram entraram na terra prometida. Olha o que faz a reclamação. Nenhum dos que reclamaram, e olha que eles viram Deus abrir o mar vermelho, abrir o rio Jordão, eles queriam comida, vinha comida do céu. Moisés batia na pedra, saía água. Hoje, imagina a gente ver tudo isso, e eles ficarem, estou com saudade do tempero lá do Egito. Que isso? Estou com saudade do tempero do Egito. E o povo reclamava de tudo. Até Moisés, indignado com a reclamação do povo, cometeu um erro que impediu ele de entrar na terra também. Que ele fez o quê? Irritado com o povo, o que ele fez? Vocês têm conhecimento da leitura bíblica? Eu gostaria que vocês participassem. O que ele fez? Bateu da lei. Ok? Olha o que até Moisés se irritou com a reclamação daquele povo. Então, se tem uma coisa que a gente tem que excluir da nossa vida, é a reclamação. Um outro fato que eu acho interessante é a questão do hedonismo. Poucas pessoas refletem sobre isso. Você sabe o que é o hedonismo? O hedonismo é o culto ao prazer. Isso se tornou tão evidente, inicialmente, em Sodoma e Gomorra, que o povo era tão apegado ao prazer, que Deus mandou 2 anjos. Jó ofereceu as duas filhas dele virgem, e eles disseram, não, nós queremos o anjo. Nós queremos os anjos. Depois, eu me lembro também, quando houve a questão do lockdown, principalmente na Inglaterra,
A juventude não querendo abrir mão das boates, dos sons, das raves e de tantas outras coisas. Quando não ficavam doentes, levavam doença para casa. Porque o hedonismo abre mão daquilo que é mais importante, que é a sua existência. Quantas coisas eu sei que eu não devo comer e como? Às vezes eu até vi umas piadinhas, crente gosta de comer. Já ouviu essa piadinha? Eu digo, mas um dos pecados capitais é a gula. E a gente é aquilo que a gente come. Não adianta você comer mal e depois querer atribuir a igreja a Deus. Tem tanta coisa que a gente sabe que não deve comer e come. Aí depois vem pressão alta, aí vem diabetes, aí vem não sei o quê. Aí você quer que Deus seja responsável por isso? Se a gente não souber lidar com o hedonismo, quantas pessoas fazem o que não devem em função do prazer? Então, se eu não souber lidar com o hedonismo, eu não vou conseguir ser aquilo que Deus quer que eu seja. Vocês sabem que tem tanta coisa, eu vou citar um exemplo aqui. Às vezes, e você vai, e o pessoal vende como se fosse, mas isso é gostoso. Salsicha, né? É gostoso, mas causa câncer no intestino. Tudo que é processado, não é só salsicha não, mortadela, língua, tudo que é processado gera câncer no... Aí depois a pessoa tem um câncer no intestino, quer colocar culpa em Deus, na igreja? Ora, eu tenho que começar a ter conhecimento daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Daquilo que é saudável e daquilo que não é. Eu vejo tanto crente falando de cocaína, mas se esquece da açúcar, que mata 10 vezes mais do que a cocaína. Vejo muito político falando da fome, mas a obesidade mata o dobro da fome. Se eu fosse político, eu não ia falar da fome, eu ia falar, vou proteger os obesos. Então, se eu não souber lidar com o prazer, não souber lidar com... E tem pessoa que quase que cultua o prazer. Mas é tão gostoso, pastor. É tão gostoso. Outro dia mesmo eu fui no aniversário de uma funcionária minha, tudo que eu não como tinha lá. O senhor quer um docinho? Não, obrigado. Eu agradeço, eu vim aqui para te prestigiar. Mas então o senhor vai comer um salgadinho? Não, não quero, obrigado. Vou te dar só uma dica aqui para vocês. Você sabe quais são os 7 piores alimentos do mundo? Vou te falar por ordem ainda. Um você encontra em qualquer festa de aniversário, o salgadinho. É o primeiro, tá? Então, anota aí, é o primeiro. O segundo é o refrigerante, que eu chamo de veneno doce. O terceiro é a batata frita. Tem tanta gente que gosta, né? Batata frita, mas é tão bom. Aí vem um quarto, que é tudo que é processado. Aí tem um, então, que eu assisti naquele filme americano, aquele monte de bacon. Falo, caramba, por isso os americanos estão com um problema sério alimentar. Que o bacon é o quinto. Aí o sexto, eu vejo muita mãe dando para os filhos, o nugget. Gosta de dar nugget, é mais prático, né? Para dar para o filhinho para comer. Não é não? E o sétimo é o sorvete, que não passa de açúcar e gordura hidrogenada. Aí às vezes eu vejo a mulher lá no filme, estou com depressão, comendo 2 quilos de sorvete. Pô, você quer o quê? Poxa, o que você quer? Ficar ali comendo 2 quilos de sorvete? Está comendo açúcar e gordura hidrogenada. Então, se eu começar a perceber, eu vou começar a analisar que eu preciso pensar sobre isso. Porque nós, graças a Deus, temos muito mais informação do que antes. E isso a gente tem que usar para o nosso bem. Porque eu me lembro que quando eu era criança não tinha nem televisão. Não tinha nem televisão. Toda informação que eu recebia era do pai, da mãe, da família, da escola, das pessoas que viviam ao meu redor. Hoje a pessoa nasce com uma gama de informação tão grande, que eu vejo criança com 3 anos que diz, não posso viver sem meu celular. Olha só. Já vi criança de 5 anos querendo discutir como se fosse adulto. Quer discutir como se fosse adulto. Porque a gama de informações que recebe é muito maior. Então a gente tem que usar isso para o nosso bem.
Porque se a gente descobre isso antes, o corpo não vai pagar depois. Porque quem paga é o corpo. Continua comendo aquilo que você acha que é gostoso, que pode ter certeza que quem vai pagar é o corpo. E depois não vai botar culpa em Deus, não. Aí, uma outra coisa que eu acho que tem que ser muito bem pensada. E eu fico pensando como que tem gente que explora a fé e a fraqueza dos outros. São as crendices populares. Você tem ideia, as crendices populares é uma coisa que faz tanto mal, que já na época de Jesus, vocês vão lembrar desse texto, Jesus chegou num lugar que chamava Poço de Jacó, e ele encontra lá um coxo. Então ele faz uma pergunta que era tradicional, ele chegou para o coxo e disse: vem cá, você quer ser curado? O coxo falou: Senhor, eu querer ser curado, eu quero, mas tem uma crença popular, que desce um anjo do céu, sacode a água do poço, o primeiro que é empurrado é curado. E eu estou aqui há 38 anos, quantos anos? Quantos anos? 38 anos, e não encontrei uma alma que me empurrasse primeiro. Ora, quem estava perguntando a ele dependia do poço? Dependia do poço? Então Jesus diz: olha, perguntou de novo, você quer ser curado? Pega teu coxo e anda. Jesus não depende de poço. Já vi tantos lugares aí, se você trouxer a carteira de trabalho, eu vou orar e Deus vai arrumar um emprego. Olha, Deus precisa da carteira de trabalho de alguém para arrumar emprego? Já viu isso? Se você trouxer uma peça de roupa, Deus precisa de uma peça de roupa para me abençoar? Já vi igreja, um dia eu cheguei lá, vou passar um óleo no senhor, ele disse que o óleo é de Israel ainda. Ele diz: olha, não precisa passar óleo em mim não, Deus não depende de óleo para me abençoar não. E não vou muito longe não, se você abrir sua televisão todo dia, 6 horas da noite, tem um sujeito que pega um copo d'água, e todo mundo dentro de casa tem um copo d'água. Diz: olha, eu vou orar por esse copo d'água e quem beber vai ser abençoado. Vem cá, Deus depende de um copo d'água para abençoar alguém? Deus depende? Olha como que a fé é explorada. Olha, tudo gente inteligente, gente com muito recurso, pagava Uber, pagava hotel, pagava avião, pagava deslocamento, ia lá em Goiás atrás daquele João de Deus, que de Deus não tem nada. Aí o que leva pessoas a viajar de vários estados, de vários países, para ir atrás de um tal de João de Deus, que agora está preso, que era um explorador de mulheres. Eu já vi algumas cerimônias aí, e às vezes as pessoas não estão nem acostumadas a caminhar. Tem gente hoje que não está acostumada a caminhar. Que quando tem lá as caravanas, eles andam 200 quilômetros, no sol, na chuva, dormem, alguns até morrem de infarto, porque não estão acostumados a caminhar, e você sabe que o esforço, né? E ainda querem subir a escadaria de pé. Olha, se a gente for olhar na Bíblia, Deus quer sacrifício. Deus quer sacrifício. Então, quando você vê alguém que quer explorar sua fé, sua fraqueza, eu analiso. Aqui tem menos, mas no Rio tem muito morro perigoso. Já vi muita gente dizer: olha, eu vou subir o morro porque tem um profeta lá no morro que interpreta sonho e vai interpretar para mim e vou levar uma cesta básica para ele. Eu digo: olha, os profetas que eu conheço na Bíblia, que tinham o poder de revelação, não moravam em cima do morro e não dependia de cesta básica de ninguém. Aí eu já olho, é uma incoerência. Não é? Primeiro, eu não vou cobrar nada daquilo que Deus me dá. Traz uma... peraí, eu tenho que levar uma cesta básica. Então, nós temos que analisar que as crendices populares hoje é um mal. Qualquer lugar que você vai. Em quase todos os tipos de religião. Por isso que eu gosto da Bíblia de Deus, porque a gente tem que pensar sobre isso. Que a crendice popular é um mal. Nós não dependemos, as pessoas, desde aquela época, queriam criar bezerros de ouro, você lembra? Vamos criar um bezerro. Elas querem ver alguma coisa que não precisa. Olha, Deus não precisa ser visto, eu sei que Ele está aqui. Eu sinto que Ele está aqui. Eu não preciso vê-lo, mas eu sei que Ele está aqui.
Então, é uma outra coisa que a gente tem que superar. E um outro fato que também é uma questão complexa que a gente tem que superar. Trabalhei muito isso para superar na minha vida. É a procrastinação, os mecanismos de defesa, o boicote pessoal e o tempo fútil. Quem diz não sou eu não. Quem diz são os estudos científicos. Que as pessoas que não superam a procrastinação, que não superam o boicote pessoal, que não supera os mecanismos de defesa e o tempo fútil, estão perdendo 30% da sua vida. Estão perdendo quanto? Eu vou te dar um exemplo, poderia te dar 100. Tem uma mulher que eu trato em Copacabana, que ela mora de frente para o mar. Não sei nem quanto deve valer o apartamento, se é 5 milhões, 6 milhões. Eu digo, olha, às vezes eu gostava de ir em Copacabana, que eu gosto de andar no calçadão, gosto de andar descalço na areia da praia, faz um bem tremendo. Primeira coisa que eu chego na praia é tirar o chinelo, eu gosto de andar descalço. Gosto de nadar um pouco e depois voltar para casa. Tem gente de vários municípios do Rio de Janeiro que vão para aí. Às vezes vão de carro, às vezes pagam hotel, só para fazer isso. Tem gente de vários estados, tem gente de vários países. O que custa você apertar o dedinho no seu elevador, desce até o calçadão, dá uma volta no calçadão, anda descalço na areia da praia, nada um pouco, depois volta para casa. Doutor, amanhã eu vou. Eu digo assim, como assim amanhã? Você não tem tempo de apertar o dedinho do elevador, descer, andar um pouco no calçadão? Não, mas só pode ter certeza que amanhã eu vou. Aí, como análise pessoal uma vez por semana, chega na semana seguinte, eu digo, e aí, você foi? Ah, doutor, no segundo dia, a empregado veio trabalhar. Eu falei, mas seu esposo não estava dentro de casa? Cada dia a mulher arruma uma desculpa. Se você souber o tanto de remédio que ela toma. Outro dia eu tive que conversar com a filha dela, que é médica, e disse, olha, leva ela para Itaipava, para andar no sítio lá, para dar uma volta, porque a mulher não sai dentro de casa. Eu morei num condomínio no Rio de Janeiro que tem tudo o que você quiser sonhar, tem. Tem uma piscina que é maior do que, 2 vezes maior do que essa igreja aqui. Tudo que você quiser tem. Tinha salão de festa, salão de jogos, cinema, salão de beleza, restaurante, tudo que você quer tem. Vamos pensar, tudo que você quiser tem. E já está tudo incluso no condomínio. Mas o único que descia para nadar na piscina era eu. Eu ficava olhando, caramba, fizeram uma piscina só para mim, que legal. Entendeu? E outra, quando eu vou na piscina, eu vou para nadar. Não, eles vão ficar sentados o dia inteiro, bebendo, jogando conversa fora fiada. Aí depois, um perde o dedo, o outro perde a perna, o outro perde 2 pernas. Mas, não, obrigado. Eu não bebo, não é por causa de igreja, não. Eu não bebo por causa de mim, por opção própria. Eu não coloco álcool na minha boca, porque eu sei que o álcool inflama. Eu vou querer meus órgãos inflamados? Então eu não bebo, não é por causa da igreja, eu não bebo por opção minha. Porque eu quero o melhor para o meu corpo, que a Bíblia diz que é templo do... Então, se eu não superar esses fatores, eu não vou ter o poder da palavra. Aí eu quero chegar agora no poder da fala. Olha, é o único ser vivente que é semelhante a... E que ele diz que a palavra tem tanto para o ruim como para o mal. Como que você tem usado a sua palavra? Como você tem usado a sua fala? Como você conversa com o seu filho? Eu vi pessoas que usa termos que é demoníaco para a criança, que eu não quero nem repetir. E diz para a criança como se fosse uma brincadeira. Eu digo, eu não vou dizer isso para um filho meu, para uma filha minha. Porque eu sei que a palavra tem um poder de construir como destruir. Ora, tem até uma série escrita por vários autores, você pode olhar até no YouTube, que fala sobre homodeus. Homodeus. Que se você começar a entender o que eu quero dizer, e você realmente estiver disposto a recodificar sua forma de pensar, muita coisa vai mudar na sua vida. Para o bem, se você realmente refletir. Nós estamos aqui para isso, para fazer uma reflexão.
e começar a colocar em prática, porque se não colocar em prática, não funciona nada. Vocês vão sair daqui da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, e vão abrir mão de uma coisa que Deus nos concedeu, que é o poder da fala, porque a fala gera fé. Eu posso nem acreditar inicialmente, mas se eu começar a falar, o que vai acontecer? Rita até dizia, toda mentira depois de 100 vezes dita, ela se torna, por mentiroso, porque você passa a acreditar. Já vi gente chorar de derramar lágrimas por coisa que nunca aconteceu. Porque ele já mentiu tantas vezes, que ele acredita na própria mentira dele. Já viu gente assim? Já vi gente ficar de joelho, ainda querer usar o nome de Deus, eu sei que o cara está mentindo, e o cara dizer para mim que está falando que, não, sou homem de Deus. Eu digo, mas qual o problema? Você está mentindo. Porque eu sei quando a pessoa mente, quando ela fala a verdade. Depois a gente pode falar sobre isso, mas eu sei quando está mentindo, quando está falando a verdade. Existem técnicas para isso. Então, não adianta você ouvir e procrastinar. Ah, não, amanhã eu começo, porque amanhã. Ah, você não tem tempo de começar hoje? A maioria começa a colocar a culpa no tempo, quando não coloca a culpa na mulher, né? Porque tem gente que gosta. Ah, Deus criou o homem da costela da mulher e quer botar a culpa na mulher, ou quer botar a culpa no bicho ruim, quando a culpa é sua. É você que está procrastinando. Eu já vi gente, às vezes, doutor, mas minha mulher não quer, mas aí é ela, cada um faz o que quer de si. Eu é que não vou entrar no jogo. O não faz parte da coisa. Quantas eu tenho que dizer não para uma filha minha? Tenho que dizer não para uma pessoa? Por que eu tenho que dizer sim? Por que eu tenho que dizer sim para tudo? Essas pessoas que são permissíveis, que dizem sim para tudo. Qual o motivo que eu tenho que dizer sim para tudo? Se eu tiver que dizer não, vou dizer não. Ah, mas meus... estão a fim de ir? Vai. Legal. Eu não estou afim, eu quero ficar em casa. Ou você se sente obrigado quando alguém te convida? Mas tem gente que se sente. Ah, se eu não for, não vai gostar. Problema dele? Eu que tenho que saber o que é melhor. Eu vi uma vez uma pessoa que ele achava que era dono da igreja. Literalmente, ele achava que era o dono da igreja. Ele chegou uma vez para mim e disse, olha, sabe por que eu não gosto do senhor? Eu falei, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Se você gosta, você não gosta. Não, mas eu quero dizer, bom, se vai te fazer bem, pode falar. Tem problema, pode falar. Vai te fazer bem? Fala. Ah, eu não gosto do senhor, porque toda vez que eu começo a gostar do senhor, o senhor faz uma coisa que eu não gosto. Eu falei, então sabe quando você vai gostar de mim? Nunca, meu amigo, porque se depender de eu fazer o que você gosta, para você gostar de mim, então esquece. Mas tem muita gente que gera dependência. Já vi gente fazer uma oração, o que você achou da minha oração? Digo, vem cá, você orou para Deus ou orou para mim? Já viu gente assim? Ah, o que você achou do cântico? Vem cá, você cantou para quem? Você estava louvando a quem? Mas se eu der um tapinha no ombro, dizer que você cantou bem, você vai ficar feliz? Você cantou bem para caramba, hein? Eu me lembro que antigamente, né? Principalmente eu, sou batista desde os 12 anos, estou com 65, então veja aí, quantos anos tem? Só fazer as contas, né? Que o pastor ficava na porta da igreja esperando você dar um tapinha no ombro e dizer que gostou do sermão. Ele ficava na porta, cumprimentando um por um. O que você achou? Vem cá, você pregou para mim? Se eu der um tapinha no ombro e dizer que você pregou bem, você vai ficar satisfeito. Você pregou bem para caramba, hein? Parabéns, hein? Como se dependesse da aprovação do outro. Ora, eu tenho que fazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu tenho que falar daquilo que eu preciso de que precisa ser dito. Se vocês gostarem ou não, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas para vocês vai. Porque eu sei o que é bom para mim e eu faço o que é melhor. E você também, no seu entendimento, vai ver o que é melhor para você, não é verdade? E vai fazer o que é melhor para você. Agora, pensa muito bem na sua fala. Se tem uma coisa que a gente tem que pensar muito antes de abrir a boca, é na fala. Espera aí, o que eu vou falar? Que às vezes a pessoa, na hora da raiva você diz o que não quer. Aprende a controlar suas emoções.
Não é verdade? Se eu não souber controlar minhas emoções, quem vai pagar? É meu corpo. Eu me lembro que um dia eu estava com o carro estacionado, a mulher veio, eu estava com o carro parado, no lugar certo, ali a mulher veio, quebrou meu retrovisor, deu uma volta com o carro, mas me xingou de tudo quanto é nome, não queria xingar. E eu estou só olhando para a cara dela. Xingou, depois que ela terminou de xingar, eu falei, é só isso? Aí foi embora, quer dizer, quebrou meu retrovisor e ficou me xingando. Aí outro dia eu encontrei um sujeito e falei, doutor, se fosse comigo eu não fazia o que o senhor fez não. Aí você ia fazer o quê? Você ia brigar com a mulher? Você ia discutir com a mulher? Você ia fazer o quê? Agora, se eu tivesse feito isso, talvez você não estaria me dizendo isso agora, né? Quer dizer, eu tinha um cara do outro lado da esquina olhando. Se fosse eu, tu ia fazer o quê? As pessoas hoje querem isso aqui para criar um problema, já percebeu? Aqui ainda é mais um pouco tranquilo. Eu costumo dizer que no Rio eu não gosto nem de andar na rua. Porque você não pode usar um cordão, você não pode usar uma pulseira, você não pode usar um celular, não é não? Outro dia eu vi o cara arrancando, quase comeu o dedo da mulher, arrancando aliança com a boca do dedo da mulher. Já pensou? O cara pegar, arrancar o seu... Aqui ainda é mais tranquilo. Mas a gente tem que analisar. Porque eu digo que às vezes até para rir hoje, você tem que saber para quem você está rindo. Você sabia? Outro dia no shopping, o shopping é uma falta de sensação de segurança, não é? O shopping não é uma falsa sensação de segurança? O cara estava dentro do shopping, não tem aqueles brinquedinhos de R$2? Que você pega, eu nunca consegui pegar, tem aqueles brinquedinhos lá que você coloca R$2 e pega os bichinhos, né? Eu sei que o Arthur é bom pra caramba de pegar aqueles bichinhos, eu nunca consegui. Aí ele pegou e estava todo feliz, porque conseguiu o brinquedo e estava rindo, entregando para o filho. O sujeito que estava do lado dele não achou que estava rindo e foi lá e matou o cara na frente do filho dele, por causa de um brinquedinho de R$2. Então vê como que a gente tem que tomar cuidado. Não é? A gente tem que tomar cuidado. Porque as pessoas hoje estão doentes. E estão querendo isso aqui para criar um problema. Então eu é que tenho que me cuidar. Não é verdade? Porque se eu for dar vazão à minha emoção e não racionar antes, meu amigo, você está complicado. Por isso a gente tem que ser bem racional. Até nem cumprimentar uma pessoa. Outro dia um rapaz estava me falando que estava nesse negócio aí de cabo-folia aí. Eu não sei como gosta, que eu não gosto de muvuca, estava nesse cabo-folia aí. Aí as amigas dele estavam contando umas piadas e ele estava rindo das piadas que as amigas estavam contando. O sujeito não veio para cima dele, achou que estava rindo dele, começou a pegar ele na pancada. Você vê como nós estamos vivendo um mundo complicado? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com a palavra. Eu digo que quando eu estou no Rio, se uma pessoa tropeça em mim, eu que peço desculpa. Desculpa você ter tropeçado em mim. Para não dar motivo. Não é não? Então, se a pessoa tropeça, eu que peço desculpa. Porque às vezes é uma situação para criar um... Por isso a gente tem que ter muito controle sobre a fala. Porque a fala, segundo o provérbio, gera vida, mas gera também morte. Então, as palavras hoje têm que ser muito bem analisadas. Por isso que a Bíblia está aqui para nos ajudar. Até Deus é colocado como verbo. E verbo significa o quê? E nós somos semelhantes a Deus. Então, se eu souber usar de forma adequada a minha fala, com certeza, eu é que vou estar sendo abençoado com isso. Então, mesmo na igreja, eu acho desagradável, mas já vi pastor, vocês que estão aí debaixo do pé da árvore aí, que tinha um pé de árvore lá na igreja, falando mal, eu não sei nem o que o cara está falando, como é que eu vou achar que ele está falando mal? É esquizofrenia, tá? Você acha que está falando mal de você, já viu? Você chegar num lugar, está todo mundo rindo, quando você chega, para de rir. Aí tem gente que já acha o quê? Está falando de mim, né? Foi só eu chegar que parou, né? Que isso?
não é não? Quer trazer tudo para si, o vitimismo, né? Olha, traz coisas boas. A Bíblia diz tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, né? Se há algum valor nisso, ocupa o seu. Ora, você sabe que se você tiver equilíbrio, domínio, você pode estar passando a situação que for. O nosso cérebro, nós é que dominamos. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava no quarto assistindo, há um tempo atrás, aquela chacina que estava acontecendo de Israel lá com o povo de Gaza. Literalmente aquilo começou a me fazer mal na hora. Eu levantei na hora, fui para a sala, liguei a televisão num canal de música que relaxa, que acalma. Não deu 5 minutos, eu mudei. Porque eu tirei o foco do que estava acontecendo e foquei naquilo que vai me fazer bem. Então a gente tem que pensar no foco. No que eu estou focado? Se você começar a pensar na doença, você sabe o que eu costumo dizer? Que pior do que a doença é a crença? Você sabia que pior do que a doença é a crença? Vou te dar um exemplo. Se você vai no médico e diz, doutor, não estou dormindo direito. Não está dormindo direito, não. Vou te passar um remedinho para dormir. Aí você toma o primeiro dia e diz, poxa, tomei e dormi bem para caramba, né? Aí chega no segundo dia e fala, bom, se eu dormir bem no primeiro, vou tomar novamente para dormir bem. Não é assim? Chega no terceiro dia, bom, se eu dormir bem no primeiro, se eu dormir bem no segundo, vou tomar de novo para tomar bem. A partir da quarta, da quinta noite, você só acha que dorme bem se tomar um remédio. Então, pior do que a doença é o quê? É a crença que as pessoas constroem. Então, eu preciso mudar isso. E eu vou mudar através da fala. Porque eu tenho que dizer aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Já vi muita gente dizer, eu não quero ficar doente. Tiro não, o que sobra? O que sobra? A pessoa diz, eu não quero ficar doente. Tiro não, o que sobra? Então você tem que dizer, não, eu quero saúde. A fala tem poder. E nós somos os únicos seres criados à semelhança de Deus que temos o poder de criar. Tanto o bem como o mal. E eu espero que seja o bem. Entende a importância da fala? E a fala produz fé. Porque mesmo que eu inicialmente não acredite, se eu começar a falar, principalmente a palavra de Deus, meu cérebro vai começar a ver aquilo que Deus quer para mim. E não aquilo que a mídia está dizendo, não aquilo que as pessoas estão dizendo, mas o que Deus quer para mim. Por isso, a palavra de Deus é o nosso instrumento. Você acredita nisso? Você acredita no poder da fala? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Se você vê alguém reclamando, você, ops! Reclama não, que você vai aumentar a angústia, vai aumentar a viagem e ainda não vai entrar na terra prometida. Você quer isso para você? Você quer isso? Você conhece alguém que gosta de reclamar? Conhece? Começa, tesourar. Muda a fala. Você pode gerar tanta escassez como pode gerar coisa boa. Eu já vi gente dizer assim, né? Vou dar um exemplo de alguém que está aqui, mas não vou dizer quem é não, tá? Eu quebrei meu óculos e agora vou ter que gastar para fazer outro. Eu digo, pera, você não vai ter que gastar, você vai investir na sua vista. Tira essa palavra, eu vou gastar para fazer outro, eu vou investir na minha vista. Eu tenho que mudar a linguagem. Já viu gente assim? Você quebrou o óculos, agora vou ter que gastar para fazer outro. Eu disse, não, você vai investir na sua vista. Você não vai, tira essa palavra, eu vou gastar, eu vou investir. Eu vou pagar boleto. Você não vai pagar boleto, você vai investir. É diferente. Que em vez de eu gerar escassez, eu vou gerar bonança, porque a palavra, você quer gerar escassez ou você quer gerar bonança? Vamos lá, vocês querem gerar o quê?
Então começa a corrigir a fala. Muda o termo. Ah, bati meu carro. Ainda bem que você tem carro, né? Pior quem não tem, né? Então você tem, você vai arrumar. Ó. O homem, ele tem o poder de construir, de ressignificar a sua vida. É o único ser que tem. Eu digo, vão os anéis, fica os dedos. Não é não? Ah, roubou meu cordão. Eu compro outro. Agora vou brigar por causa de um cordão? Outro dia a mulher, em Copacabana, o camarada roubou o cordão, empurrou, a mulher bateu a cabeça na parede e morreu por causa de um cordão. Falei, cordão você compra outro. Agora vou brigar por causa de um cordão? Né? Então, eu tenho que ter equilíbrio sobre a situação. Por isso eu gosto do mar. Porque o mar me traz equilíbrio, me traz emoção, me traz sensação de liberdade. Eu gosto, todo final de semana, quando eu posso, pego meu jet e vou andar. Porque eu gosto do mar. Gosto de ver a natureza. Isso faz bem para a mente, faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Então, pensa naquilo que é bom. O que é bom para você? Eu acredito que todos nós temos uma situação que nos traz bem-estar, não tem? Todos vocês não têm alguma situação que traz bem-estar? Que isso ocupe a sua mente, que isso ocupe o seu coração, que isso ocupe a sua alma. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor se você usar a palavra de forma adequada. Então, é isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. Pense antes de falar. Porque a palavra destrói ou constrói. Você quer o quê? Destruir ou construir? Vamos ficar com Provérbios de novo? Vamos lá, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Pode colocar para nós aí, por favor? O que é que diz? Vamos lá, vocês, o que é que diz? Então, cuidado com a sua língua. Use ela para o seu bem. Porque é isso que Deus quer para nós. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quanto mais nós mergulharmos nisso, mais parecidos com Deus nós vamos ficar. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Então repete aí, eu quero ficar semelhante a Deus, porque fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Que Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.